A gente vai falar de política, chegou a hora do sim e não. Falei para vocês mais cedo que a gente ia falar um pouquinho sobre a eleição do ano que vem aqui no nosso programa de hoje. Pois é, tem uma coisa que tem me chamado muita atenção ultimamente, que é você olhar as pesquisas que têm sido divulgadas aí para o governo do estado, para o Senado e tudo mais. E nas últimas pesquisas, pelo menos nas últimas 3 que saíram, tem uma coisa que chama a atenção, que é a inclusão do nome do deputado federal Capitão Alberto Neto entre os potenciais candidatos ali ao governo do estado, né? A gente sabe que ele até aqui tem se posicionado de forma a não ser candidato ao governo, mas sim ao Senado, inclusive já teve até um aval, né, do seu principal líder político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre essa questão, mas mesmo assim os institutos de pesquisa têm colocado ele nessa simulação, nessa pesquisa, e aí o curioso é que quando a gente analisa os números que têm sido apresentados, ele parece ser o candidato mais competitivo no momento em relação ao senador Omar Aziz, né? É unanimidade em todas as pesquisas, o senador Omar Aziz lidera essa disputa e em algumas, inclusive, ele chega até a flertar ali com uma vitória em primeiro turno. Mas Alberto Neto é o que aparece muito mais próximo a ele em todas essas simulações, inclusive superando a sua colega de partido, né, a professora Maria do Carmo, que tem se colocado até o momento como a pré-candidata do PL ao governo do estado. Então, isso chama a atenção porque ele, como eu tenho falado, ele toda hora se diz como candidato ao Senado. Então, hoje eu acabei procurando o deputado para perguntar dele se esses números, se essa situação que ele tem visto nas pesquisas muda alguma coisa no planejamento dele, se ele cogita ser candidato ao governo, e ele deixou bem claro que não, disse que continua focado na campanha ao Senado. E aí eu dei, obviamente, uma provocada, né? Eu falei, então por que você acha que seu nome tem aparecido nessas disputas, nessas simulações, já que em nenhum momento o senhor se apresenta como candidato? E aí ele falou, acredito que se deva a uma campanha do prefeito. Então, ele atribui essa situação do nome dele estar aparecendo a um movimento político do prefeito de Manaus, Davi Almeida. E aí eu vou tentar explicar um pouco melhor sobre isso agora, porque qual é o grande interesse nessa disputa, né? Digamos que Alberto Neto venha para o governo, né? Ele enfrentaria aí Omar Aziz, e aí no entendimento geral, o principal beneficiado em relação a isso, né, pelo menos na minha leitura aqui e com um pouco de informação de bastidor, principal beneficiado, alguém que está rezando para Alberto Neto não ser candidato a governo do estado, não ser candidato ao Senado, melhor dizendo, é o Wilson Lima. O Wilson Lima, que tem aparecido aí em algumas pesquisas em terceiro lugar, mas a informação que eu tenho é que ele, inclusive, está até pior do que isso quando a gente fala em capital, chega a aparecer em quarto, quinto lugar em algumas simulações. Então, se tem alguém que está dando graças a Deus se Alberto Neto mudar de ideia e resolver ser candidato ao governo, é o Wilson Lima nessa história. Mas a leitura de Alberto Neto é de que o prefeito Davi Almeida tem interesse nessa saída dele da disputa ao Senado, para que, de repente, Davi se movimente de forma diferente em relação à eleição. Davi hoje é aliado de Braga e Omar, há quem aposte que ele vá romper com eles e ser candidato. Até o momento ele não fala isso, mas condiciona esse apoio à escolha da vice, né, que no caso seria a filha dele, a Fernanda Ariel. A gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação, mas achei importante pontuar aí esse cenário que muita gente no bastidor já está analisando. Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau.